como temos vindo a referir, o tema anual da igreja é uma igreja em crescimento. E o tema deste mês é uma igreja em crescimento abençoa, ou é abençoador. Falámos sobre Abraão, nesta série de mensagens, sobre sermos bênção, e vimos que Abraão foi uma bênção para a sua família, para o seu povo, para a cidade de Sodoma e Gomorra, libertando-a, mas também foi uma bênção usada por Deus na vida de todas as famílias da terra. Falámos de José, que José foi uma bênção para a sua casa, para a sua família, para o Egito e também para as demais nações. Vimos na vida de José o cumprimento daquilo que um dia Isaías iria dizer, que os pensamentos e os caminhos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Vimos na vida de José que um homem de coração obediente ao Senhor pode ser usado por Deus poderosamente e tornar-se bênção na vida de muitas pessoas. Hoje vamos falar de Josué. Eu estava a preparar a vida de Josué e decidi que não podia pregar só numa mensagem a vida deste homem. Então vamos dividir Josué em duas pregações. Antes dele ser aquele grande líder, será hoje. E na próxima semana falaremos então de Josué como o grande líder usado por Deus. Mas Josué ficou conhecido por ser o sucessor de Moisés, que liderou o povo na conquista da terra prometida. Dizem que é mais fácil substituir um mau líder do que um bom líder. E compreende-se. Quando se substitui um bom líder, existe uma comparação em alta. Uma comparação inevitável que leva às expectativas do povo. Ninguém quer mudar para pior. E Josué, este homem, veio substituir nada mais, nada menos do que Moisés, como os irmãos disseram. E a Bíblia fala de Moisés, tanto que na escola dominical vimos uma parte humana de Moisés não muito fácil. E como Deus transformou este homem. Mas a Bíblia chega a dizer que Moisés falava face a face com Deus. Em Números 12:8. Quando Moisés saía da presença de Deus, depois de falar face a face com o Senhor, a Bíblia conta-nos que o rosto de Moisés brilhava tão intensamente com o brilho da glória divina que ninguém conseguia olhar nos seus olhos. Moisés foi o líder que Deus escolheu para retirar Israel da escravidão do Egito. Foi por ele que a lei de Deus chegou ao seu povo. Foi por meio dele que a aliança entre Israel e o Senhor foi realizada. Moisés foi conhecido pelo servo de Deus. Levou o povo a comer pão do céu. Levou o povo a ser orientado sobrenaturalmente no deserto. Curiosamente, pela liderança de Moisés, o povo prosperou no deserto. Então, podemos dizer que Moisés era um gigante espiritual. A Bíblia conta-nos que depois de Moisés não houve um profeta igual a ele. Ele acaba sendo também um símbolo de Cristo no Velho Testamento. E isto é importante porque quando nós
falamos de Josué, nós temos que ter em conta que ele vem substituir, digamos assim, este monstro espiritual, este homem usado poderosamente pelo Senhor. E apesar desta herança de liderança tremenda, Josué foi bênção a vida toda. Os relatos que nós temos da vida de Josué, nós vemos que ele foi usado por Deus poderosamente, antes de ser líder. Eu creio mesmo que Deus o chamou para ser o líder do povo, porque ele já estava a ser bênção. Porque ele já tinha o coração consagrado ao Senhor. O Senhor forjou o seu caráter, a sua visão. Deus trabalhou no seu coração e no decorrer então da sua vida consagrada e com os frutos que ele foi dando em obediência e temor, então é com tudo isso que Deus um dia o vai chamar para suceder este grande homem, Moisés. Então o primeiro ponto que eu gostava de ver convosco é que Josué foi uma bênção porque ele sempre esteve disposto a servir. E nós vemos isso. Ele foi um bom liderado. Ninguém pode ser um bom líder espiritual sem ser um bom liderado. Se não tiver humildade para aprender, nunca vai ser um grande líder. No mundo, nós vemos que não são poucas as vezes que pessoas chegam à liderança pelo fator C. Sabem qual é o fator C? Fator Cunha. Sim. Muitos chegam à liderança pelo fator C. Outros porque são corruptos e passam por cima de pessoas. O mundo apresenta-nos líderes destes. Também nos apresenta líderes que têm currículos académicos brilhantes. E o mundo não se preocupa se eles têm vidas miseráveis. Mas se tiver um bom diploma, tiver um currículo fantástico, essa pessoa pode ser um líder. Até pode governar uma nação. Mas na Bíblia, os padrões são outros. E quando nós vemos os bons líderes, os homens e as mulheres que Deus chamou para o servirem, apesar de não serem perfeitos, nós vamos ver que os líderes que Deus chama têm um caráter santo. Têm neles o princípio da sabedoria. Qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Ou seja, Deus chama homens e mulheres que tenham reverência pelo Senhor, que tenham amor e respeito a Deus e às pessoas. Deus chama pessoas com um coração manso, pronto a obedecer. Podem julgar não ter as capacidades todas, mas Deus capacita-os para desempenharem a missão, os propósitos que Deus quer que eles desempenhem. E nós vemos isso na vida de Josué. Então, Êxodo 17, versículo 8, diz assim o texto: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Versículo 9, Êxodo 17, 9. Com isto, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se sentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué
desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do sol. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou haver guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então, nós conhecemos muito bem esta passagem. A batalha de Refidim foi a primeira batalha que o povo de Israel travou após a sua saída do Egito. E Israel vê-se então confrontado com esta ameaça e vê-se obrigado a travar a batalha. Quando falamos nesta passagem, e os irmãos já ouviram se calhar dezenas de pregações sobre esta passagem, a ênfase que nós damos, ou que normalmente se dá, é na oração. De facto, esta passagem, ela demonstra uma grande vitória de oração. O texto diz-nos, quando Moisés levantava os braços, o povo prevalecia contra Amaleque. E quando Moisés baixava os seus braços, Amaleque vencia Israel, ou prevalecia sobre Israel. E o texto diz-nos, quando Ur e Arão, que estavam no cimo do monte, eles perceberam a dinâmica que necessitavam de estar clamando intensamente ao Senhor, então eles pegaram uma pedra, sentaram Moisés, um ficou-lhe a segurar num braço, o outro ficou a segurar no outro braço, e Moisés manteve-se assim até o pôr do sol. E naquela oração de clamor, de pedido de auxílio ao Senhor, Deus agiu com o seu poder e derrotou aquele povo de Amaleque. E, de facto, a oração fez a diferença naquele dia. Naquele dia, Israel teve mais uma grande lição do poder de Deus e da dependência que deviam ter do Senhor. Mas o texto não nos fala só sobre Arão, Ur e Moisés. O texto também nos fala de Josué. E uma parte importante nesta história foi a batalha que aconteceu no vale. A oração levou à vitória. Foi o poder, foi o fator de desequilíbrio. Mas também é verdade que foi necessário que o povo enfrentasse os seus inimigos. Foi necessário eles lutarem contra Amaleque, travarem aquela batalha, enfrentando homens valentes que estavam ali para derrotá-los, para matá-los. E no versículo 9, nós vemos a parte que coube a Josué. Com isto ordenou Moisés a Josué: escolhe-me dos homens e sai à peleja contra Amaleque amanhã. Versículo 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Versículo 13. E Josué desbaratou ou derrotou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então, Josué recebeu a ordem de Moisés e cumpriu-a à risca. Ele escolheu homens, ele preparou homens, organizou um exército e foi lutar juntamente com o exército recém-criado. E o versículo 13, como lemos, diz que ele venceu, derrotou Amaleque a fio da espada. O que é que nós podemos ver? Que ele foi obediente ao seu líder, sim, que cumpriu as indicações que lhe foram dadas, arriscou a sua vida, lutou, disponibilizou-se a servir o seu povo, assumiu a responsabilidade. Não houve uma resposta de Josué tipo assim: Moisés, Caleb é da tribo de Judá, eu sou de Efraim, talvez fosse
a melhor pessoa a fazer. Às vezes ouvimos assim certas coisas de quem não quer servir, que dá-se algumas respostas assim, olha, envia o outro é melhor que eu. Não houve nada disto. Foi-lhe solicitada ajuda, foi um pedido que Moisés lhe fez, e ele ali no meio do deserto organiza um exército e vai lutar contra Amaleque. Ele estava na disposição de servir. Ele estava disposto a servir, ele estava disposto a dar de si em favor do seu povo, ele estava disposto a ser bênção na vida daqueles que estavam à sua volta. Então, neste texto, além da vitória de oração de Moisés, nós vemos a importância da prontidão e do serviço de Josué. Os braços de Moisés levantados no monte e os braços de Josué empunhando a espada foram fundamentais para que aquela vitória acontecesse. Josué era igualmente parte da missão. A parte que lhe cabia nesta altura da sua vida era ser obediente e ser um executante consagrado das orientações de Deus dadas pelo seu líder, Moisés. Naquele dia, mais do que a luta que ele travou, Josué aprendeu a importância da oração, a importância da dependência de Deus e do serviço consagrado ao Senhor Deus. Às vezes, quando estamos muito centrados na nossa vida, nas nossas coisas, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, parecem tão grandes e tão gigantes. Às vezes esquecemos que a nossa vida que a nossa salvação tem uma missão, sermos bênção para aqueles que estão ao nosso lado. E no reino de Deus não há outra postura senão sermos prontos, disponíveis para servir aqueles que estão ao nosso lado. Então, Josué, ele foi uma bênção, porque ele se disponibilizou a servir o seu povo. Quando lhe foi pedido, pagando o preço desse serviço, até com risco de vida. Outra das lições que nós aprendemos em Josué é que este homem, ele esteve sempre disposto a aprender. Eu creio que podemos ler aqui na tela. Então disse o Senhor a Moisés. Falava o Senhor a Moisés face a face. Está trocado. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, vejam como ele é tratado, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Quando Moisés se encontrava com o Senhor no tabernáculo, Josué ficava à porta da tenda. E antes, diz-nos assim, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá e dar-te-ei tábuas de pedra. Isto é o que o Senhor diz a Moisés. E a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinar. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. O que nós vemos na vida de Josué é que ele estava constantemente ao lado do seu líder, a aprender. Moisés falava com Deus como um amigo. Deus podia dialogar com Moisés. Havia uma comunhão tremenda entre Moisés e o Senhor. A Bíblia fala numa amizade entre Deus e Moisés, entre Moisés e Deus. E Josué está ali à porta da tenda, à disposição, a servir. E a expressão que a Bíblia retrata, Josué é o moço ou o servidor.
É um servo que aprendia à beira, ao lado de Moisés. Estava a ser discipulado por Moisés, ali à porta da tenda. E todos nós, meus queridos, precisamos de referências espirituais na nossa vida. Ninguém sabe tudo, ninguém consegue viver a fé isolado, sozinho. E aquele que pensa que já sabe muita coisa e que pode viver isoladamente, está a um passo de cair porque está a cair na arrogância. Nós precisamos de pessoas que nos ajudam a crescer. Por isso Deus fez a igreja. Deus criou a igreja para nós sermos interdependentes uns dos outros. Nós precisamos de pessoas que nos ensinam a amar a Deus, a quem nós damos autoridade para nos repreender. Tem alguém com autoridade para o repreender? Se não tem, devia ter, porque todos nós erramos e precisamos de ajuda nesta caminhada com o Senhor. Até Paulo repreendeu Pedro. E Moisés tinha esta reverência muito grande com o Senhor, tinha uma vida de obediência, de intercessão pelo povo. Moisés sabia o que era pagar o preço de ser obediente, tinha uma visão do poder tremendo de Deus. Moisés sabia que os propósitos de Deus se cumprem, independentemente das estratégias que às vezes parecem loucas aos nossos olhos. Moisés sabia o que era ter um coração manso e disposto a obedecer. E essa experiência, Josué recebeu-a na sua vida, foi partilhada com ele. Ele aprendeu a ter fé, a interceder pelo povo, a esperar em Deus, a ser obediente, a crer que os planos de Deus, mesmo aqueles que às vezes parecem loucos aos olhos dos homens, se concretizam. Esta caminhada nós precisamos. E quando lemos a história dele, nós vemos que ele demonstrou estes ensinos, muito do que vemos na vida de Moisés, vemos na vida de Josué. E Números 13, os irmãos abram por favor, temos que terminar, mas Números 13 e 14 é uma evidência desse caráter transformado de Josué. Ele demonstrou tudo isso quando foi enviado a espiar a terra prometida. Após a saída do Egito, Israel chega à fronteira de Canaã, cresce em 3 meses. Do Egito à terra de Canaã terá durado mais ou menos a viagem cerca de 3 meses de caminho. Números 13 diz o seguinte, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, e enviareis um homem, sendo cada qual o príncipe entre eles. Moisés escolhe 12 líderes, um de cada tribo, e envia-os a espiar a terra. Os 12 espias entram na terra e eles cumprem exatamente as ordens de Moisés. Demoram-se 40 dias a espiar a terra de Canaã. Quando chegam, dizem maravilhas da terra. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. E conta-nos o texto que eram precisos 2 homens para transportar um cacho de uvas. Mas juntamente com as notícias maravilhosas da terra, 10 dos 12 homens trouxeram a falta de esperança, a falta de fé, a amargura para o povo. Irmãos, sigam o versículo 28. O povo, porém, continuam eles: terra é maravilhosa, mana leite e mel,
versículo 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. E também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Negueb. Os Iteus, os Jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E adiante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Parecia que não tinham sido libertos do Egito. Este discurso o que revela é que eles não compreenderam sobre o poder de Deus. Tinham um coração muito duro. Parecia que não tinham sido libertos da nação mais poderosa, que era o Egito. Parecia que Deus não tinha curvado o Egito através das 10 pragas. Parece, neste discurso, que não tinham passado por um mar aberto, em terra seca. Estão ali, prontos para usufruir da promessa, mas têm medo, choram, ficam amargurados, voltam-se contra o seu líder, falam em levantar um capitão para os levar novamente para o Egito, para a escravidão. E existe um desespero, uma falta de fé gritante, medo, choro, angústia, e o povo à beira da terra prometida, que Deus disse que lhes daria aquela terra, eles tremem nas bases e dizem: não, o melhor é voltar para o Egito. Eu compreendo que aquilo que eles encontraram aos olhos deles era assustador de certo modo. Também não quero dizer que não tinham alguma razão. Com certeza, os povos estavam organizados, havia 7 nações em Canaã, havia os filhos de Anak que eram de alta estatura, as cidades estavam organizadas. Jericó, por exemplo, tinha muralhas fortificadas, onde passavam 2 carroças lado a lado. Mas eles era a geração que comia pão do céu. Eles eram o povo que comiam pão do céu. Eles bebiam água da rocha. Eles estavam a ser orientados no deserto pelo Senhor. A vida deles era um milagre. Mas 10 líderes, representando as 12 tribos, não tiveram fé. E por culpa destes homens, o povo foi amaldiçoado, porque acabaram voltando para o deserto. E toda aquela geração de adultos morreram no deserto e não chegaram a entrar na terra prometida. Deus não lhes permitiu usufruir da terra por causa da incredulidade dos seus corações. E naquela assembleia do povo, em que tinham que decidir o que fazer, levantou-se 2 homens. Um deles, já falámos, Caleb, mas o outro, de quem estamos a tratar, Josué, levantou-se correndo o risco de vida, porque falaram mesmo em apedrejá-lo. E no capítulo 14, versículo 6, diz assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. Terra que mana leite e mel. Versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto com pão os podemos devorar. E retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais.
que ele está a dizer, meus queridos, é o seguinte: olha, tende bom ânimo, tende coragem, tende fé, o Senhor está a ser connosco, Ele prometeu, Ele vai dar. Josué demonstrou temor pelo Senhor. Ele partilhou a sua fé, a confiança em Deus, num ambiente hostil, de descrença, de desânimo, de desencorajamento. Ele levantou a sua voz ali, no meio de todo o povo. E havia pessoas que estavam a dizer: olha, vamos apedrejá-los. Mas ele não calou a sua voz. Naquela altura, Israel parece estar com uma amnésia total. Ninguém se lembra dos milagres. Não querem se lembrar de como Deus abriu o mar para eles passarem. Como Deus afogou o exército mais poderoso daquele tempo, o exército egípcio. Mas eles olham para eles mesmos e para as suas limitações e acabam não confiando em Deus. Ser bênção, como nós temos querido que os irmãos sejam, que eu próprio seja, muitas vezes, meus queridos, ser bênção é nós levantarmos a nossa voz em ambientes hostis e apontarmos as pessoas para Deus. Quando falamos do poder de Deus, quando levantamos a nossa voz, mesmo contra uma multidão, para defender os planos de Deus, nós estamos a ser bênção na vida das pessoas. O salmista diz: entrega o teu caminho, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O melhor que as pessoas podem viver é a presença de Deus. São os propósitos de Deus. É a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A palavra de Deus dá-nos esperança para vivermos a vida abundante, para vivermos a eternidade na presença de Deus. E quando um líder ou quando um cristão levanta a sua voz para mostrar Deus, ele está a ser bênção na vida das pessoas. Ele diz: olha, não sejam rebeldes. Nesta hora ele fez ouvir a sua voz. E falávamos isto também na escola dominical. Muitas vezes nós cristãos somos tolerantes com tanta baboseira que nos dizem. Tanta asneira que nos dizem. As televisões estão cheias de pessoas que falam com ousadia de signos. Até há crentes que metem likes nos signos. Signos não é de Deus. Okay? As televisões falam de signos, falam de búzios, falam de energias. Dizem-nos para buscarmos a sabedoria nas mesas iónicas. Pessoas que vão em horário nobre falar de espíritos, de reencarnação, como se fossem as verdades mais santas, mais verdadeiras, aquelas verdades que atravessam milénios. Quanta baboseira se ouve hoje. Hoje ouvimos mentiras imorais, ouvimos propaganda para divórcios, para adultério. E ouvimos pessoas deprimidas, sem esperança. À nossa volta vive tanta tristeza. Quantas vezes os irmãos já pensaram assim: esta pessoa precisa de Deus? E sabe o que é que nós somos ensinados? Nós somos ensinados a ser tolerantes. Porque na sociedade em que nós temos, a tolerância é um valor. Mistura-se ou tem máscara de respeito. Tolerar é respeitar, mas tolerar não é respeitar. Tolerar é ser indiferente. Nós temos que respeitar as pessoas, é certo, mas não temos que aceitar tudo o que nos dizem de boca calada, não dando a nossa opinião. A tolerância que a nossa sociedade diz ser respeito é indiferença. Tolerância ao erro, tolerância ao mal, tolerância ao discurso imoral, às falsas verdades espirituais, é pecado. Tolerar o desânimo, a falta de esperança, é falta de amor, é falta de preocupação, é falta de cuidado com as pessoas. Nós conhecemos Deus, nós conhecemos a palavra de Deus. Nós conhecemos o poder de Deus e ser bênção na família, no nosso emprego, na comunidade onde nós estamos, é falar de Deus, do poder de Deus, da esperança de Deus. Ser bênção é apontar para Deus.
Quando calamos a nossa boca, pode ser confortável, não temos chatices, mas isso não é bíblico. O Senhor não nos ensina a ser pacifistas. O Senhor ensina-nos a ser pacificadores. É isto. E Josué está a sê-lo, correndo risco de ser morto. Ele está a dizer, não sejam rebeldes, creiam em Deus, creiam nos propósitos de Deus, creiam no plano de Deus. Vamos seguir os caminhos de Deus. É isto que ele está a afirmar no meio daquela geração desanimada e incrédula. Ele aponta para Deus como a solução, como o abençoador, como o doador da vida abundante. Na nossa sociedade, ser bênção é falar de Deus, é apresentar a perspectiva de Deus às pessoas. O Senhor não incumbiu os média, o mundo, mas disse à igreja que tinha que ser a luz do mundo. Vou partilhar uma convosco, o tempo já vai, mas os irmãos vão perdoar. Estamos quase a terminar. Eu não quero que pensem que eu sou perfeito. Os irmãos sabem que eu não sou, tenho muitas imperfeições. Eu vou contar uma fragilidade minha esta semana. As aulas começaram e os pais querem saber se tudo correu bem com os filhos, certo? Eu perguntei ao Miguel se tinha corrido tudo bem. Ele disse que sim. Acho que estavam lá uns meninos lá na escola a dizerem mal de um colega dele. Lembras-te, filho? E tu? Então, eu defendi-o. Eu defendi-o porque ele é meu amigo. Ele naquela altura repreendiu assim, então estás-te a meter em problemas. E ele diz-me assim, mas não és tu que ensinas a amar o próximo? E eu fiquei assim com uma cara deste tamanho. Calei. E eu, passados uns segundos, eu disse-lhe, ó filho, fizeste bem. Fizeste bem. Mas na minha ideia protetora de pai e não querer problemas, eu naquele momento estava-lhe a dizer exatamente o contrário do que vos acabei de pregar. E é tão fácil nós cairmos. É tão fácil cairmos. Mas Deus não nos chamou a ser pacifistas. Deus chamou-nos a ser pacificadores, a ser bênção, a ser a luz do mundo. E nesta hora, Josué levantou-se a dizer: caminho é em frente, não é para trás. E se tivessem ouvido a sua voz, teriam sido abençoados. Infelizmente, aquela geração não ouviu. Então, meus queridos, eu quero desafiá-lo a ser uma bênção na vida daqueles que estão à sua volta. Procure dispor-se a servir, a dar do seu tempo, do seu saber, dos seus recursos financeiros que Deus lhe tem dado. O Senhor pode estar a abençoá-lo nessas áreas para poder abençoar outros e não apenas usufruir das bênçãos de Deus. Eu quero desafiá-lo a ser uma voz viva que proclame Deus onde quer que esteja. E se o fizer, quer seja no seu emprego, no seu prédio, na sua família, onde quer que esteja, será uma bênção, um instrumento poderoso usado por Deus. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nem sempre temos tido a postura de Josué. Nem sempre temos tido aquela disponibilidade para servir como tu desejas, nem para aprender. E muitas vezes a nossa boca tem ficado calada, Senhor. Mas nós não queremos pactuar com o pecado. Nós queremos ser bênção na vida daqueles que estão à nossa volta.
E queremos que, acima de tudo, o teu nome, a tua glória seja exaltada diante dos homens. Por isso, Senhor, nós te pedimos perdão por tantas vezes falharmos. E te pedimos ousadia para vivermos a fé à semelhança destes homens que tu forjaste, que tu trabalhaste e que viveram para te glorificar. Ajuda-nos a ser Josués deste século XXI. Pois é em teu nome, o nome que tem todo o poder no céu e na terra, que nós oramos. Amém.